Qual é o significado e propósito da vida? Perspectiva Islâmica, parte B. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Esta é a continuação do arquivo A, do mesmo vídeo. Este discute o papel da cosmovisão na vida dos seus portadores através de perguntar e responder algumas perguntas relacionadas. Vamos começar com a primeira pergunta. O que cada cosmovisão oferece a seus detentores? Geralmente, as cosmovisões oferecem muitos assuntos, tais como, primeiro assunto, a visão do mundo identifica as fontes e mecanismos de conhecimentos necessários para compreender e administrar a vida. Vamos esclarecer esse ponto. O conhecimento humano, como a soma do que é percebido sobre as coisas direta e indiretamente, é essencial para que o ser humano, muçulmano em particular, defenda sua condição de califa, isto é, vice-regente, na Terra. Como foi dito, a visão bidimensional limita as fontes de conhecimentos à parte física do mundo, por ser mensurável. Portanto, os detentores dessa visão acreditam que a melhor maneira de atingir o conhecimento objetivo, ou seja, científico, é sujeitar esta parte do mundo à experimentação e, em seguida, usar a razão como o único mecanismo para obter tal conhecimento. Isso decorre da crença dos detentores desta visão no poder do ser humano de progredir, ou seja, de criar, desenvolver ou remodelar seu habitat natural apenas por meio do emprego de tal conhecimento. Isto não é senão uma deificação flagrante da ciência. Em contraste, as fontes de conhecimentos derivadas da visão islâmica são, primeiro, a fonte divina, isto é, a revelação representada por Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad. Em suma, Sunna significa todos os ditos e atos pessoais do profeta e aqueles que ele admitiu. E segundo, a fonte do mundo natural. Obtenção do conhecimento que os humanos buscam adquirir exige que os humanos lidem com essas fontes empregando como mecanismo suas capacidades sensoriais e mentais. Por meio dessas fontes, a visão islâmica fornece respostas a todas as questões existenciais que dão à vida significado e propósito. Como exemplo disso é a questão relacionada à causa da existência terrestre humana esclarecida pela declaração de Allah, entre aspas, e não criei os djinns e os homens senão para me adorarem. Alcorão 51, 56. A partir de agora, observe que o primeiro número se refere ao número do capítulo do Alcorão e o segundo se refere ao número do versículo do capítulo do Alcorão. Além disso, tal visão estabelece as relações entre os elementos do sistema já mencionados e o sistema moral que será abordado posteriormente. Assim, fica claro para nós até que ponto a visão afeta nosso pensamento e nossas ações por meio do sistema de crenças e moral que defendemos. Segundo assunto, a visão do mundo define o objetivo final da vida humana e como atingir. A cosmovisão islâmica define claramente para os muçulmanos o conceito
o conceito de sucesso final da vida e como alcançá-lo. Isto pode ser diretamente esclarecido com base em 3 versos, ou seja, ayat do Alcorão. Primeiro, o segredo da criação, de acordo com a cosmovisão islâmica, como declarado por Allah, entre aspas, e não criei os jins e os humanos senão para me adorar. Alcorão 51, 56. Observe que Allah capacita os seres humanos a realizar seus cultos, mas isso não é discutido aqui porque está fora de contexto. Segundo, a responsabilização do ser humano perante Allah pelos seus feitos durante a vida. Como Allah, glorificado, declarou, entre aspas, eu, então, Muhammad, por teu Senhor, interrogá-los a todos acerca do que faziam. Alcorão 15, 92 a 93. Terceiro, o objetivo final da vida humana, como Allah glorificado declarou, cada alma experimentará a morte, e apenas no dia da ressurreição sereis compensados com vossos prêmios. Então, quem for distanciado do fogo e dispensa no paraíso, com efeito triunfará. E a vida terrena não é senão gozo falaz. Alcorão 3, 185. Em suma, adorar Allah em sentido pleno, baseando-se na crença de que tudo o que Ele ordenou e de que as boas ações que resultam disso nessa vida terrena serão coroadas pela misericórdia de Deus na outra vida, como o alcance do objetivo final da existência terrestre, como Allah disse isso no Alcorão Sagrado. Entre aspas, imolai-vos por uma perdão do nosso Senhor e por um paraíso, cuja amplidão é como a do céu e da terra, preparado para os que creem em Allah e em seus mensageiros. Esse é o favor de Allah, concede-o a quem quer, e Allah é possuidor de favor. Alcorão 57, 21. Quanto à bidimensional cosmovisão, seu escopo é apenas temporal, secular ou mundano. Nesta visão, tudo termina com a morte do ser humano. Allah Todo-Poderoso nos informa a posição dos detentores de tal visão, que eles dizem, não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos, e não seremos ressuscitados. Alcorão 23, 37. E outra, entre aspas, e eles dizem, não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos, e nada nos aniquila senão o tempo. E eles não têm disso ciência alguma. Eles nada fazem senão conjecturar. Alcorão 45, 24. Observe que a frase morremos e vivemos parece ser invertida, mas não é. Em suma, significa que alguns morrem, os pais, outros vivem, os filhos. Desta forma, como a vida humana termina com a morte de acordo com esta visão, a busca do
prazer físico e material e a abstenção de sofrimento tornam-se a meta elevada que merece ser perseguida sob o pretexto de alcançar o interesse pessoal. Infelizmente, dentro da estrutura de que os fins justificam os meios. Terceiro assunto. Concentrando-se no papel essencial do sistema moral na visão do mundo. A visão islâmica dá muita grande atenção ao sistema moral por sua virtude e seu importante papel em toda a cosmovisão. Visto que todos os seres humanos praticam seus cultos de maneira comportamental, isso requer necessariamente boas maneiras, como confiança, honestidade, cooperação, solidariedade, humildade, modéstia, perdão e outros bons costumes. Ao enfatizar a importância do papel da moral em todas as negociações, Allah ensina aos muçulmanos como agir em diferentes situações, declarando, por exemplo, entre aspas, ó vós que credes, se vos chega um perverso com uma informe, certificai-vos disso para não lesar por ignorância certas pessoas. Então, tornar-vos-eis arrependida do que haveis feito. Alcorão 49, 6. Veja também Alcorão 49, 11 até 12. Ao enfatizar fortemente o caráter moral de Muhammad, seu nobre mensageiro, e detentor da visão cósmica islâmica, Allah nos mostra ainda a importância do papel de moralidade, dizendo, por exemplo, entre aspas, e por certo, és de magnífica moralidade. Alcorão 68, 4. E também, entre aspas, toma-te, Muhammad, de indulgência e ordena o que é conveniente e dá de ombros aos ignorantes. Alcorão 7, 199. E também, o bom e o mal não se igualam. Revida o mal como o que é melhor. Então, és aquele entre o qual te há inimizade como íntimo aliado. Alcorão 41, 34. Além disso, para destacar a importância do papel da moral na vida, vale citar alguns exemplos do que o nobre mensageiro, Muhammad, disse a esse respeito, tais como: na verdade, foi enviado apenas para aperfeiçoar as nobres qualidades do akhlaq moral. Também, nenhum de vocês é um verdadeiro crente até que ame para seu irmão o que ama para si mesmo. Também, não menosprezes qualquer ato de bondade, inclusive o de receber o teu irmão com semblante alegre. Também, aquele que não tem misericórdia com as pessoas, Allah não terá misericórdia dele. Também, teme a Allah aonde quer que estiveres. Faça o bem após ter cometido pecado, que este anular. E trate as pessoas com boa conduta. Outro, a vergonha faz parte da fé. Mas o
seja indiferente à vida mundana, e Allah irá amá-lo. E seja indiferente ao que as pessoas têm, e as pessoas irão amá-lo. Mas os grandes pecados são associar algo com Allah, maltrato aos pais, assassinar alguém e o falso juramento. O último, Allah não olha para os vossos corpos, nem para a vossa aparência, mas sim olha para os vossos corações e ações. Essa é apenas uma amostra, tem muito mais do que já anotamos aqui. Segunda pergunta. Pode uma pessoa agir de acordo com ambas as visões? A resposta direta, não é possível. Pois tratam-se de duas cosmovisões conflitantes. Mas isso não deve impedir negociações entre os detentores de tais visões para servir seus interesses materiais, de acordo com o que diz o Todo-Poderoso. Entre aspas, ó homens, por certo, nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheceis uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós, perante Allah, é o mais piedoso. Por certo, Allah é onisciente, conhecedor. No Corão 49:13. Isso pode ser feito se cada parte respeitar as visões dos outros, com base no que Allah, exaltado seja, ele declara, entre aspas, a vossa religião é a minha religião. No Corão 109:6. E também, ele diz, a verdade emana do vosso Senhor. Então, quem quiser que cria, e quem quiser que renegue a fé. Alcorão 18:29. Para resumir, Allah exaltado seja ele, declara: não haverá compulsão na aceitação da religião. Alcorão 2:256. Terceira pergunta. Seria suficiente focalizar apenas na ciência e empregá-la com base na sua neutralidade ao lidar com os assuntos da nossa vida? Em primeiro, não há nada que impeça os muçulmanos de lidar com a ciência, no caso das ciências naturais. E historicamente isso já foi feito. No entanto, a neutralidade aqui não é um comportamento praticado, mas sim uma realidade que se materializa a despeito de nossa vontade. Pois o ser humano não tem nenhum efeito na formação do fenômeno natural. Quanto à afirmação de neutralidade no caso das ciências sociais, trata-se apenas de uma miragem, pois o sujeito, isto é, ser humano, e o objetivo, isto é, o fenômeno social, são intrinsecamente dependentes entre si. Isso significa que os fenômenos sociais são inteiramente constituídos pelos próprios comportamentos humanos, que decorre tanto da crença quanto dos sistemas morais em que os detentores de cada visão acreditam e se comportam de acordo. Portanto, dizer que as ciências sociais são neutras é apenas uma afirmação que nunca foi comprovada. De fato, quem defende isso é o mesmo que anula o efeito do sistema de crenças e morais
sobre o fenômeno social e que, na prática, reduz tal fenômeno apenas aos seus componentes materiais. De acordo com sua metodologia científica escolhida, os proponentes desta visão tiveram que desconsiderar a moralidade e os sistemas de crenças para tratar as ciências sociais como ciências naturais. Quanto às características culturais do fenômeno social são superadas, elas são vistas e tratadas como física e química, em uma escala global. Assim, torna-se compreensível porque a sociologia era às vezes conhecida como física social na Europa. O ponto final. A cosmovisão islâmica não apenas representa a maneira como os muçulmanos veem o mundo e aprendem sobre os componentes de sua visão e as relações que existem entre esses componentes, mas também forma a estrutura geral para o que eles acreditam e devem agir de acordo com o que dá sentido à vida e propósito também. De fato, a visão mencionada dá à vida humana não apenas um propósito, mas também um significado. O propósito de tal visão é construir e desenvolver a Terra, como afirmado, entre aspas, ele vos fez surgir da Terra e vos fez povoá-la. Alcorão 11:61. E outro, e não semeis a corrupção na terra, depois de reformada. Corão 7:56. Em outras palavras, a visão implica promover a sobrevivência humana e a subsistência decente por meio da construção de uma civilização justa e humana, ou seja, materializando plenamente os principais maqasid da Sharia, isto é, os objetivos da lei religiosa islâmica. No entanto, para poder realizar tal visão, os humanos são dotados por Deus dos meios e recursos necessários para isso. Em suma, a cosmovisão islâmica constitui a referência do muçulmano em que ele se apoia para lidar com o que enfrenta, aceitar o que lhe convém e rejeitar o que o contradiz. Ou seja, é a referência do que permite aos muçulmanos em geral administrar suas vidas. Outros pontos em resumo. Que tal lidar com o outro? Não há absolutamente nenhum mal em fazê-lo, mas é necessário, pois, em princípio, os muçulmanos precisam da outra parte, tanto quanto tal parte precisa deles. Além disso, a visão dos muçulmanos oferece o que pode ser útil para lidar com os outros, para atender aos interesses comuns de ambas as partes, respeitando a privacidade de cada um. Pode alguma parte trabalhar com as duas visões do mundo ao mesmo tempo? A resposta lógica é não é. Não pode. Por quê? Porque são duas visões conflitantes e cada uma conduz essencialmente a um caminho diferente. De fato, qualquer interação híbrida desse tipo inevitavelmente levará a uma confusão geral na visão do mundo, decisões erradas
e no final, talvez, a dominação de uma visão sobre a outra. Vale a pena notar que os muçulmanos e os outros devem se lembrar da importância de preservar suas visões de mundo e torná-los disponíveis para a humanidade. A multiplicidade de visões de mundo serve muito melhor à humanidade do que se identificar com uma visão do mundo que o leva ao paraíso ou ao inferno. Não ser privado de poder examinar o conteúdo de outras visões de mundo para comparar e infinitivamente melhor para os seres humanos tomarem as decisões apropriadas para a sua vida, ou as suas vidas. Finalmente, Allah Todo-Poderoso afirma, entre aspas, ó vós que credes, cuidai de vós mesmos. Não vos prejudicará quem se descaminha, quando sois guiados. E Allah será vosso retorno, e todos vós. E Ele vos informará do que fazeis. Alcorão 5:105. E aguardai-vos de um dia em que sereis retornados a Allah. Em seguida, cada alma será compensada como o que logrou, e eles não sofrerão injustiça. Alcorão 2:281. Que a paz de Deus esteja convosco. Fraternos abraços. حسبي ربي جل الله